Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo, nós vamos começar a ler no versículo 7 até o versículo 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Diga comigo: a graça do Senhor é suficiente para mim. Aí ele diz, continua comigo: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Senhor, dá-nos o teu alimento espiritual. Sacia nossa sede da tua palavra e da tua presença. Espírito Santo, há toda a liberdade para o teu agir nessa noite, nesse lugar. Que os anjos do Senhor cerquem essa igreja e ministrem a cada vida aqui. Que toda a cadeia, todo impedimento, toda opressão, se porventura alguém aqui que está preso espiritualmente, nós declaramos a libertação em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, vai ser ministrada. E nós pedimos que o teu Espírito Santo possa guardá-la dentro do nosso coração. Queremos ouvir tua voz, queremos perceber, Senhor, e discernir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém por isso, querido? Glória a Deus, eu creio. Quando eu olho para esse texto, Paulo dizendo assim: a minha graça te basta, eu fico pensando nessa situação, homem incrível que era o apóstolo Paulo, homem incrível. A Bíblia diz que ele teve experiências com Deus assim, que eu não sei nem como é, e que talvez nenhum de nós aqui já presenciamos. Mas ele descreve uma situação na vida dele, e eu queria sair um pouco dessa parte teológica, de que era esse mensageiro de Satanás, que vinha esbofeteá-lo. A história diz que pode ser uma cegueira, outros dizem que era na verdade uma opressão, uma batalha espiritual de uma cidade. Há tantas coisas, mas não é isso que me interessa. O que me interessa é que quando nós olhamos para esse texto, e Paulo orando e clamando para que a graça de Deus viesse sobre a vida dele, que ele fosse liberto dessa situação, seja ela qual for, porque eu acredito que isso aconteça no dia de hoje nas nossas vidas. Em alguns momentos nós passamos por algumas provas que são verdadeiros ataques do inimigo contra as nossas vidas. Você acredita assim ou não? Então pode ser que ele não quis dizer o que é, até para que a gente pudesse usar isso como um exemplo. Uma batalha que está acontecendo na sua família, uma batalha que está acontecendo na sua casa, uma luta que está acontecendo no seu trabalho, uma pessoa que te humilha, uma pessoa que você, eu não sei se você já teve isso, mas uma vizinha que acorda de manhã e bate na sua parede sempre. Já viveu isso? Na hora que você está aquele soninho das 6:30 da manhã, eu não sei, mas uma opressão que tenha vindo na sua vida. E aí quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, mas por que Deus simplesmente não chegou para ele e disse: olha, eu vou abençoar a sua vida, eu vou liberar você, você é o grande apóstolo Paulo. E eu entendi isso, porque eu sempre olhei para esse texto pensando assim: olha, Deus deixa o apóstolo nessa dificuldade, nessa luta. E na verdade eu queria trazer para você hoje uma visão diferente desse texto. O que é quando eu digo para você que você está com a graça de Deus? O que você entende se eu disser para você assim: Deus lhe dará a graça?
Se eu dissesse aqui hoje, diante da luta que você está passando, do problema que você está enfrentando, das dificuldades que você vem vivendo, eu digo para você, Jesus está lhe concedendo a graça dele sobre a sua vida. O que você entende? Eu entendo que graça de Deus, e é isso que eu acredito que Paulo está dizendo, e essa foi a palavra que Deus revelou para mim, quando ele diz que a graça dele bastará, Deus está dizendo para ele que a graça é uma capacitação divina, um poder de Deus, para que ele possa passar e enfrentar um propósito determinado. Deus está dizendo na palavra dele, querido, que nós vamos passar por lutas, muitas vezes, dificuldades, mas ele vai derramar uma graça, uma capacitação, um poder sobrenatural, para que você possa enfrentar essas dificuldades, e você possa passar por essas dificuldades. Por isso eu queria dizer para você, querido, eu não sei a luta que você está passando, mas esse lugar aqui, Deus está derramando a graça dele sobre as nossas vidas. Às vezes nós queremos que os problemas sumam, e nós queremos que os problemas desapareçam. Mas quantas vezes os problemas que você enfrentou foi a oportunidade que Deus te deu para você crescer, para você ser transformado, para você se encher de fé. E sabe o que Deus estava fazendo no meio daquela dificuldade? Dando graça a você para que você pudesse passar por aquele problema e se transformar a pessoa que Deus quer que você seja hoje. Deus vai sustentando você na graça. A segunda coisa que eu entendo que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo, e essa palavra fala muito no meu coração por isso, é porque ele está dizendo assim, olha apóstolo, olha Paulo, eu quero que você entenda que a minha graça te basta, porque o meu poder e as coisas que eu quero operar na sua vida, não podem ser ameaçados pelas circunstâncias. Quando a gente passa por um problema na nossa vida, a gente costuma dizer assim, Deus, está vendo, eu não vou conseguir chegar. Se eu tivesse assim, se o Senhor me desse isso, se o Senhor fizesse dessa maneira, e Deus fala, fique tranquilo, ainda com as lutas que você está passando, o meu poder não é ameaçado pelas circunstâncias, eu continuo operando os mesmos milagres, e as minhas promessas continuam se cumprindo na sua vida, porque nem tudo depende de você, a minha graça te basta. Aí você já deve ter orado assim, já deve ter dito, Senhor, eu preciso dessa ajuda, socorro, e Deus fala, fique tranquilo. E você diz, não vai acontecer mais, porque olha a luta que eu estou passando, e Deus, fique tranquilo, nenhuma circunstância do que você está vivendo na sua vida vai impedir que os propósitos, ou vai ameaçar os planos de Deus na sua vida, porque a graça de Jesus te basta. Você já teve um momento da sua vida que você achou que não ia suportar a luta? Quantos tiveram aqui? Deixa eu conhecer aqui. Eu já tive também. Momentos da minha vida que eu olhei e disse assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? E eu orei 1, 2, 3, e aquela situação não mudou. Mas de alguma maneira, e se você já viveu isso, eu queria viver uma coisa aqui na Quiris que eu nunca vivi. Se você já viveu isso, você precisa dar glória ao Senhor Jesus. Mas olha, você tem que dar um brado de vitória, porque você é agraciado do Senhor. O mundo não conhece isso, meu irmão. Deus pega você pela mão no meio do problema e vai te levando, vai te levando, vai te levando, vai te conduzindo no meio do problema, e você fala, eu não vou aguentar, e Deus fala, vai, porque eu vou te levantando. Você diz, eu não vou aguentar, e Deus fala, eu te sustento, eu te apoio, e coloco na minha mão, e você diz, eu não consigo, e Deus fala, consegue, porque eu estou com você, a minha graça te basta. A graça do Senhor é uma capacitação de Deus, para que você possa suportar as dificuldades e ser aquilo que Deus quer que você seja, e não ameaçará os propósitos de Deus nenhuma circunstância. Essa é a graça, meu irmão. Estamos debaixo dessa graça. Se você crê, querido, joga a tua mão pro alto e dá um glória a Deus, diz que Ele é tremendo na tua vida. Envergonha o inimigo que vem esbofetear você, porque ele vem dizer, olha, agora você não vai, agora não dá. E há um tapa daqui, um tapa dali, dizendo, não tem essa situação, você não aguenta. E Deus está dizendo, aguenta, porque não é só a tua força. Eu já me perguntei algumas vezes, e me perdoa por perguntar isso, mas a gente é ser humano, não é? Como é que aquela mulher aguenta aquele marido? Vocês entenderam o mistério, né? A gente vai fazer aconselhamento, a gente é ser humano, não é ser humano? E aí o pastor, às vezes quer falar assim, irmã, entende esse mistério? Mas a gente é ser humano, né? É, ser humano.
Só que a graça do Senhor vai derramando sobre a vida daquela mulher, e ela vai conquistando no mundo espiritual o espaço, e aquele marido que não conhece a Cristo se entrega a Cristo. Como é que ela aguentou? Eu não sei, meu irmão. Só tem uma explicação: o Senhor sustentou a vida dela, o Senhor sustenta as nossas vidas, meu irmão. A gente às vezes vai para um trabalho, e Deus fala que aquela porta que Ele nos deu é bênção, e começa um processo de humilhação. Você já teve um chefe que ficou te humilhando, chamando você? Tem chefe que até gosta de envergonhar na frente dos outros. Só que Deus fala para você: fica. Aí você fala: eu não aguento mais, Jesus. Eu não aguento mais. E a graça de Deus vai fazendo com que as coisas que eram contra você se tornem a seu favor. E no final da história, você não pode dizer que foi sua capacidade. Você não pode dizer que foi sua inteligência. Você não pode dizer que foi sua força. A única coisa que pode sair da sua boca foi Deus. Foi a graça de Deus que fez eu passar por isso e chegar do outro lado. A graça de Deus na Bíblia é algo tão incrível, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Quantos creem na Bíblia? A graça de Deus fez com que, por exemplo, Elias, agraciado pelo Senhor, corresse mais rápido que uma carruagem. Hoje eu quero liberar uma palavra. Hoje eu estou com minha veia profética explodindo, meu irmão. Eu entendi isso da seguinte maneira: você vai passar na frente, gente que está de carruagem vai ficar para trás de você, porque as bênçãos do Senhor vão te perseguir, meu irmão. Quando a graça de Deus é derramada sobre a vida de uma pessoa, ela tem uma capacitação sobrenatural, como Sansão. Você vai ter uma força sobrenatural. O que deu força a Sansão? Você acha que foi o cabelo dele? Foi a graça de Deus. Deus queria um juiz naquele lugar. E eu acredito, querido, que Deus faça isso hoje. Eu não estou falando de força física, mas você vai ter uma força de fé, uma coragem, para enfrentar aqueles inimigos que se levantam pela graça de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu quero tirar uma dúvida minha. Primeiro eu queria que você entendesse o que a graça faz. A graça, quando ela é derramada sobre as nossas vidas, por isso que eu vou fazer essa pergunta para você, ela mostra para nós que algumas coisas que parecem além da nossa força ou da nossa capacidade, além das nossas dificuldades, nós vamos conseguir suportar isso e vamos conseguir passar e vamos conseguir vencer. Você crê? Depois a graça mostra para nós também que coisas que os outros não aguentariam, que seria muito difícil para elas, você suporta. Mas a terceira coisa que a graça fala para nós e mostra para nós e faz conosco, é que ela mostra que os objetivos de Deus começam a acontecer na nossa vida de uma forma transcendente, ou seja, aquilo que era difícil para os outros, para você se torna fácil. E as pessoas chegam para você e falam: como é que você consegue isso? Como é que essa porta se abre? E é interessante como Deus faz isso de maneiras diferentes. Tem gente que é agraciado por Deus, eu vou falar a verdade para você. Tem gente que é agraciado por Deus para evangelizar. Ele abre a boca, fala 2 palavras, é uma graça de Deus, e a pessoa faz o quê? Aceita Jesus. Eu quero esse Deus. Tem gente, você vai escandalizar comigo hoje, mas você já se perguntou como tem gente que é agraciado para ganhar dinheiro? Não, é verdade ou não, meu irmão? Camarada, você olha para ele e fala assim: não dá para entender. Não dá para entender. Ele faz um negócio ruim, que você, irmão, vocês estão rindo de mim, mas você não concorda? Ele tem uma graça, ele faz um negócio assim que você fala: isso aqui não dá para dar certo nunca. Daqui a pouco ele volta lá trazendo os feixes dele, de alegria. Graça de Deus. Eu tenho uma experiência, quando a graça de Deus derrama na nossa vida, eu me lembro que quando eu tenho 20 anos de pregação, durante 10 anos eu pregava, formado pela faculdade, estudei, fiz teologia, bolsinho de sermão, está entendendo? Né? Tudo certinho e tal. Aí um dia o irmão chegou aqui para mim e falou assim: pastor, eu só preciso aprender a pregar. Eu falei: nossa, eu prego 10 anos. Aí eu ouvi uma palavra que mexeu comigo, meu irmão. Segura.
João Batista pregava no deserto, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha nem aparência, não tinha nem roupa bonita, não tinha nada, e o povo ia até o deserto. O que faz uma pessoa ir até o deserto ouvir uma palavra? O que faz as pessoas saírem das suas casas, andarem, e até o deserto ouvir uma palavra de uma pessoa? Graça de Deus. Eu posso pregar aqui, posso trazer a mesma mensagem, mas o que vai tocar o teu coração essa noite é a graça de Deus que vai te encher de poder. A graça é essa facilitação, meu irmão, para que você consiga chegar nos lugares onde os outros têm muita dificuldade de chegar. E a palavra que eu quero liberar na sua vida, querido, que era áreas que você tinha muita dificuldade de chegar, e que você vem orando, que você vem clamando nessa campanha, que você vem pedindo a Deus, áreas que eram difíceis demais para você chegar. Eu quero liberar essa palavra. Se você crê, você vai tomar posse dela, você vai chegar, porque a graça de Deus chegou na sua vida, o poder de Deus chegou na sua vida, meu irmão. Quando a graça de Deus chega, meu irmão, você não entende o milagre, mas as coisas começam a acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Pessoas vão se achegando a você, gente lembra de você, negócio aparece para você, e você diz: como é que apareceu esse negócio? Eu nem fui atrás, porque a graça de Deus está trabalhando a você. Tem luta, tem batalha, tem dificuldade, tem, meu irmão, porque as lutas vão sempre ter, mas o Senhor sustenta você, e aquilo que era difícil demais para os outros, para você vai ser fácil, porque você está cheio da graça de Deus, você é um agraciado do Senhor, meu irmão. Eu tenho uma experiência com isso. Eu não sou muito bom para agraciado para dinheiro, essas coisas, vocês sabem, me conhecem aqui, né? Quem me conhece sabe. Mas eu estou orando, Deus vai me abençoar. Essa noite eu estou pedindo uma graça diferente, salvação de vidas. Eu quero receber uma unção essa noite aqui nessa campanha. Estou abrindo para você, coloca a tua. Nós vamos abrir a boca, as pessoas vão se converter nesse lugar assim, ó. É essa graça. Porque não tem gente assim? Não é verdade? É impressionante. Eu vejo umas pregações, não estou criticando, não entenda mal. O irmão fala assim: Jesus morreu na cruz, quantos querem aceitar? Não explica o que é cruz, não explica nada. Eu falo: Jesus, eu quero essa graça. Eu quero ser esse pregador, meu irmão, que eu estou lá no deserto, as pessoas vão chegar lá. E você? Deus pode fazer isso na sua vida? Eu creio que há uma liberação essa noite nesse lugar. Toma posse dessa graça na tua vida, meu irmão. Muda a tua história. Porque a palavra de Deus fala que quando a graça de Deus veio sobre Daniel, ele entrou na cova dos leões, e os leões não fizeram nada. A graça de Deus veio sobre os 4 homens da fornalha, ele entrou na fornalha, aqui da fornalha não queimou, quem chegou perto foi queimado. Quando você está cheio da graça de Deus, as dificuldades que são para os outros não são as mesmas para você, porque Deus está abençoando a tua vida. Você tem facilidade no trabalho, você tem facilidade na obra, você tem facilidade, querido, na escola, você tem facilidade para terminar o seu curso. Por quê? Porque a graça de Deus derramou na sua vida. Eu não sei falar muito inglês não, eu falo mais assim, eu me defendo, meu inglês é autodefensa. Ele fala uma coisa, eu respondo yes, pronto. Mas, irmão, eu fiquei tentando aprender inglês dos 15 aos 30, e eu não aprendi. Não entrava na minha cabeça esse negócio. Verdade. Um dia, eu estava aqui num culto, eu queria fazer um curso fora, e tinha que falar inglês, e eu não sabia falar inglês. O irmão orou por mim e falou assim: Deus está lhe dando uma liberação e você vai aprender inglês. Você crê ou não crê? Você que tem fé, vou estourar o vaso. Fiquei 30 dias falando inglês e até hoje eu não sei se sei falar inglês. De verdade. E fui o primeiro da classe entre 44 alunos. Sabe o que eu creio? Chega uma hora que Deus olha para você e fala assim: está liberado sobre sua vida. A graça chegou. Aquele negócio que não saía do trabalho, ou aquele projeto da casa que você não conseguia. Há uma liberação sobre sua vida, você compra a primeira casa, já tem a segunda, já está pensando na terceira. Por quê? Porque Deus liberou sobre sua vida. Eu acredito, querido, que alguns irmãos, e você já percebeu isso, gente que tem uma graça de Deus para áreas da nossa vida, que a gente olha e parece que nós corremos atrás, fazendo uma força, estamos fazendo uma força, e a pessoa passa como se fosse correndo.
Você já sentiu isso na sua vida? Aí você vai para o espelho, né? Você fala assim, mas o que está de errado comigo? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na hora que você desce e diz, Senhor, eu preciso da tua graça, que Deus libera a bênção dele sobre sua vida. Isso em todas as áreas da nossa vida. A moça quer casar, o casamento não sai. E ela é até bonita. Não tem olhos tristes. Está de graça. E chega o camarada, eu aprendi isso na minha vida, assim, tem pastor que chega para mim e fala assim, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu ganhei não sei o que lá, eu ganhei, eu falo, eu não ganho nada. Estou pedindo, não, irmão, mas assim, aí eu comecei a pensar, tem gente que é agraciado, meu irmão, agraciado, não ganhei nada não, eu ganhei hoje, uma semana eu ganhei uma capinha de celular, linda, obrigado, é nóis. Nós acreditamos que as coisas dependem só de nós, de cada um de nós, da nossa batalha, da nossa luta. E Deus está dizendo na sua palavra, querido, que ainda que haja circunstâncias, problemas na sua vida, Ele sustenta você e faz você passar por esses problemas. Hoje eu quero dizer para você que entrou aqui triste, cansado, cheio de peso, achando que as coisas não vão melhorar, o Senhor está levantando você no colo, querido. E vai te levar até o final desse problema, até o final dessa dificuldade. Lá no final, não é aí que você tem que ficar, não é no meio do problema, não é dentro do problema, não é viver sempre no problema, porque a graça de Deus vai te sustentando. Eu vivi na minha infância e a minha juventude, até a idade adulta, com um problema de doença na minha família. Um problema muito grave. E quando eu olho para as coisas que aconteciam em casa, hoje, e olho para as minhas filhas, e eu fico perguntando assim, o tratamento que elas têm, o carinho que elas recebem, e a forma como nós fomos criados, eu falo, como que a gente chegou onde a gente chegou, como é que nós temos a família que nós temos, porque ainda quando teu pai, tua mãe te esquece, Deus coloca a mão dele e te sustenta, querido, porque tem uma obra na tua vida. Então, talvez você esteja hoje pensando assim, Senhor, será que eu tinha que passar por essa luta? Será que esse problema realmente merecia? Está essa situação, Senhor, o que o Senhor quer? E às vezes nós ficamos nessa lamúria com Deus, e bastava dizer para o Senhor, me dá da tua graça. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava muito irritado nesse dia. Entenda bem o que eu vou dizer, estava quase surtando de raiva, porque eu queria orar, e queria estudar a Bíblia, e o meu telefone, e o meu computador, e a porta não parava de bater, e gente não parava de entrar, e aquilo foi entrando no meu espírito, você entende? E eu desliguei o celular, e a porta começou a entrar gente, eu desliguei o computador, e o pessoal começou a bater na porta, e barulho e tal, e aquela coisa, eu comecei a ficar irritado, a interrupção vinha na minha cabeça assim, ó, interrupção, estou sendo interrompido, eu não quero ser interrompido, eu estou abrindo meu coração para você, segura. E aí Deus falou no meu coração, que você quer o quê? A tua vida é essa mesmo, vida de pastor é ser interrompido toda hora, o pastor quando está orando, está dormindo. Se você fecha os olhos e começa a orar, está dormindo, acorda o pastor. E aí eu estava começando a achar que aquilo estava muito pesado na minha vida, aquela pressão. Já sentiu isso? E o Senhor falou comigo nessa palavra, pede a minha graça. E na hora eu falei, Senhor, me dá graça para suportar qualquer interrupção, qualquer coisa, eu quero continuar na fiação, na tua presença. Irmão, não aconteceu nada, continuei sendo interrompido do mesmo jeito, porta bateu do mesmo jeito, gente entrou do mesmo jeito, mas fez um negócio de mim assim, ó. Eu não tinha mais nenhuma pressão, nenhuma ira, porque Deus tinha me dado graça para passar por aquele problema.
as circunstâncias da nossa vida. Teu filho hoje, por exemplo, pode ter 2 aninhos, 3 aninhos, e criança nessa idade chora, dá trabalho, não é? É um tiranozinho, né? Fica, mamãe, eu quero. É um tiranozinho. É um reizinho da casa. Você precisa do quê? De graça, mãe. Peça ao Senhor, Senhor, me dá graça para passar por esse momento e ser a mãe que eu quero ser. E aquilo que parece impossível, difícil demais para algumas mães, para você, vai ser sustentado pela graça de Deus. Você está passando um momento da tua vida, querido, que você tem que passar por essa fase no teu trabalho, ou na tua empresa, e é uma fase difícil, ou talvez até na sua vida financeira. Você está passando na tua vida um momento da tua vida financeira que você nunca passou antes, está tudo apertado, e Deus está falando para você, continua, tenha fé, acredite, e você está começando a ficar ansioso, nervoso, está pesado. Peça graça do Senhor. Diga, Senhor, dá-me da tua graça me basta, eu quero passar por essa situação, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós somos às vezes muito orgulhosos, temos a Deus, temos o Senhor Jesus, temos o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, temos o Espírito Santo dentro da nossa vida, e não pedimos para o Senhor, Senhor, me dá graça para passar por essa situação, me dá uma facilitação, me dá essa condição de viver esse momento. Eu não quero viver embaixo dessa pressão, embaixo dessa ira. Se a minha vida está nesse caminho, se eu tenho um propósito, lá no final do túnel eu vou ver que a tua bênção chegou na minha vida. Eu preciso agora da tua graça para suportar. Hoje, essa noite, querido, meu desejo é que você saia desse culto agora. Você que entrou aqui pesado, cansado, oprimido, ou achando que as coisas não estão dando certo, ou as portas não estão se abrindo, meu desejo é que essa igreja se una, diga, Senhor, derrama da tua graça, abre as portas, dá-nos paz no nosso coração, para suportar as lutas que nós vivemos. Olha o que a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, em Juízes, capítulo 3, que é um texto que talvez você diga assim, mas eu citei semana passada esse texto, Juízes 3, versículo 1 e 2. Algumas vezes, nós não entendemos as lutas que Deus nos dá, e nós não entendemos por que o apóstolo Paulo, a não ser que ele não era para ele não se gloriar, por que ele tinha que receber essa situação e essa luta. Talvez você não entenda por que Deus permitiu que você passasse por essas batalhas, ou tivesse esse propósito na campanha, ou buscasse esse motivo de ser abençoado nesses dias. Mas olha o que a Bíblia fala em Juízes 3, 1 e 2. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova. Você não entendeu? Juízes, o povo de Israel está chegando, tomando a terra prometida. Amém? Deus está abençoando, mas olha o que Deus está fazendo. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Você quer milagre? Quantos querem milagre? Como você vai viver milagre se você não quer passar por nenhuma guerra? A Bíblia está dizendo, e quando eu falo guerra, são as lutas mesmo do dia a dia. A Bíblia está dizendo assim, olha, Deus deixou um pouquinho de prova para a terceira geração, porque essa terceira geração não tinha guerreado, não tinha experiência, não tinha milagre para contar. Era milagre do tataravô, do bisavô. Meu tataravô diz que quando chegou no Brasil, vendia abacaxi lá na porta do Matarazzo. Eu conto o milagre dele. Entende? Olha o que a Bíblia diz. Que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate.
Deus está deixando, às vezes, nos deixa numa prova, querido, porque nós não temos experiência interior em combate. Mas agora que você está passando por essa prova e a graça de Deus sustentou você, você tem experiência de combate. Você sabe levantar a tua mão, dar um brado de vitória, sabe passar pela luta, sabe expulsar aquilo que vem contra a tua vida, querido. Sabe que a graça do Senhor não te desampara. Você está preparado para a guerra. E se você não tivesse nenhuma das lutas, passado por nenhuma das lutas, você seria uma pessoa que não teria força para ganhar, não saberia combater na vida. Deus preparou você para combater espiritualmente também, para que você possa dizer que na sua fraqueza, o poder de Deus vai operar. As pessoas vão dizer para você, mas como isso vai acontecer? E você diz, eu fui treinado na batalha, e eu sei como é que vai acontecer. O milagre de Deus vem sobre a minha vida, Ele supre. As pessoas vão dizer, mas aonde vai surgir esse dinheiro? E você diz, eu sei de onde vai subir, fui treinado para a batalha, e eu sei que meu Deus emana remessas para que possa cumprir o propósito dEle. Enquanto você não experimenta essa batalha, você não é sustentado na graça, você não tem coragem. A pessoa chega para você e fala assim, vai! Eu vejo bem. Você tem que ser treinado. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Você paga uns biquinhos. Você não gosta de pagar mico, né? Mas a gente às vezes, né? Na batalha sai um pouquinho machucado. Mas depois que você é treinado para a batalha, a pessoa chega para você e fala assim, e agora? E você diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, meu irmão. Aquilo que era um espanto na tua vida antes, era um espanto, tirava o teu sono quando acontecia, você ficava desesperado. Agora você olha e diz, calma, já passei por esses combates, o Senhor me treinou. A história de Davi é isso, ele tem um leão, depois ele tem uma ursa, e depois ele tem um gigante. Tira o leão, tira a ursa, provavelmente não teria um gigante. Deus coloca você numa prova hoje, te dá graça, te sustenta, te prepara. Aquilo que era impossível ganhar de um leão, agora você ganha, e você fala, bom, Deus é bom, derruba leões. Quantos creem no Deus que derruba leões? Aleluia! Aí você vai para a próxima prova, Deus fala, então está pronto, para essa batalha você já passou, vou te dar um nível 2. Já jogou videogame? Segunda fase. Aí vem a segunda fase vem o leão. O que é que você faz? Você fala, vou correr, não vou, Deus que me deu graça para destruir o leão, agora todos aqueles exércitos que estavam ao redor de Davi, que era o exército israelita, que não havia passado pelo estágio 1, pelo estágio 2, ficaram em silêncio e não guerrearam diante de um gigante. Ficaram durante um mês ouvindo ser afrontado, porque não tinham sido treinados. O Senhor adestrou sua mão para a batalha no mundo espiritual, eu estou dizendo. E você está dizendo nessa noite que a graça do Senhor está te sustentando. A mesma graça que te sustenta hoje, vai te sustentar, querido, para que você continue guerreando. E as provas eram pequenas, você diz assim, não, olha meu Deus, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar esse negócio aqui, é de R$500. Agora você já está nos 5.000, oh Deus, será que vai dar? Por quê? Porque Deus vai treinando a tua vida. Eu não estou falando de fazer loucura, estou falando de desafio. Antigamente você aceitava desafio. Aceitava desafio. O desafio surge na sua vida, você não está treinado. E Deus está dizendo na palavra dele, olha, eu deixei um pouquinho de prova na sua vida, pouquinho, não é muito, porque senão você fica molão. E Deus não quer crente molão. Pronto, falei. Nem crente cheio de mimimi. Ai, Deus está levantando, querido. Está levantando. Está levantando. Eu tenho uma experiência com isso na TV. Há 5 anos atrás eu comecei aquele programa de 5 minutos, Web TV, feinho. Põe uma câmera lá e ficava assim, cabeça cortada, nariz de lado. Eu não sou narigudo, pessoal, só estou foi fazendo, foi melhorando, foi colocando de lado, foi acertando a posição, não é?
O dia que chegaram para nós e falaram assim, ó, tem uma vaga na televisão, você quer? Eu já tinha derrubado o leão, o urso, amém? Aí tinha um gigante. Deus adestra a sua mão para a batalha e te dá graça. Hoje, o que Deus fala no meu coração, querido, para terminar eu quero orar com você, é que muitas vezes nós não percebemos que Deus está nos preparando, e a forma às vezes de Deus preparar para viver bênçãos maiores, é nos ensinar que nós dependemos dEle. Você depende dEle, é isso que Deus está nos ensinando. Quando nós entendemos que não é o tamanho do gigante que importa, que não é o tamanho da batalha que importa, quando nós entendemos que não importa o tamanho do exército, o que importa realmente é o tamanho do nosso Deus dentro de nós, é o tamanho da graça de Deus na nossa vida, aí nós estamos prontos. Porque se uma pessoa chega para você e fala assim, dá, e você olha para você e você fala, não dá. Mas quando você entende que você depende de Deus, e você já passou por tantas provas de amor, de graça, de libertação, onde Deus te sustentou, te fortaleceu, a pessoa diz, dá, você fala, comigo não dá, mas com meu Deus dá, esse Deus me sustenta, eu dependo dEle, eu dependo dEle, eu dependo dEle. Deus vai nos ensinando, querido, quando nós vamos, isso é incrível na palavra de Deus, porque Paulo está dizendo um dos grandes segredos, quando a gente acha que nós não temos nada, nós abrimos um espaço dentro da nossa alma, para que Deus seja a nossa experiência. Enquanto nós achamos que somos alguma coisa, o espaço para Deus dentro de nós está reduzido. Você entende isso? Está cheio de coisa aqui dentro, não cabe. Mas quando eu tiro tudo e falo, eu não sou nada, o espaço abre. E a graça de Deus invade o nosso coração e transborda na nossa vida. E aí você é forte. Hoje Deus está derramando essa graça sobre a sua vida, querida. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o lugar onde você vai correr, eu não sei qual é o lugar que você entrou, que está cheio de fogo queimando, mas que não vai te queimar. Pode ser que queima todo mundo, mas você não, porque você tem a graça de Deus na sua vida. Eu não sei, querido, qual é a luta que você está enfrentando, que você diz assim, mas como eu vou passar por isso? Paulo recebeu o poder de Deus para enfrentar um mensageiro de Satanás. Diante de uma grande dificuldade, os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele, e ele continuou sendo o apóstolo Paulo. Assim eu creio que hoje, diante das suas lutas, os propósitos de Deus continuam se cumprindo na sua vida, pela graça de Deus na sua vida. Você é um agraciado. Olha para quem está ao teu lado, agora que você entendeu, diz, você é um agraciado do Senhor. Você crê? Agora cuidado, tem sempre um cuidado, porque tem gente que se empolga, começa a correr mais que a carruagem, começa a entrar em fornalha e vê que não é queimado, e começa a falar, ó, sou eu. Quem fez isso foi Sansão, não é? Começa a desprezar as coisas de Deus. A graça de Deus se aperfeiçoa na sua dependência de Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida?